Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Líder Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Ele é composto de 11 capítulos. Estamos no capítulo 6, que trata da quinta lei moral, que é a lei de destruição. E ontem nós entramos no subitem crueldade. Hoje vamos ver a questão 700, vamos começar pela questão 754, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: a crueldade não resulta da ausência de senso moral? Então, a pessoa é cruel porque não tem senso de moralidade? Resposta: dizei que o senso moral não está desenvolvido, mas não digais que esteja ausente. Então, não é a falta de senso moral, mas o fato do senso moral não estar desenvolvido. Porque ele existe, em princípio, em todos os homens, em todos os seres humanos. Mais tarde, esse senso moral fará com que os homens, os espíritos encarnados, com que os homens cruéis se tornem seres bons e humanos. Mais tarde, o tempo é um recurso que Deus nos oferece nesse processo de amadurecimento. Nós que estamos ainda muito jovens nesse senso moral, não é? Então, mais tarde, esse senso moral fará com que os homens, uma vez mais desenvolvido, amadurecido, se tornem seres bons e humanos. O senso moral, portanto, existe no selvagem, mas nele está como o princípio do perfume no germen da flor, que ainda não desabrochou. Então, se vemos um botão, está ali, mas temos que esperar que o botão desabroche, para que o perfume seja sentido, não é? E assim os espíritos comparam o senso moral ao perfume que está em germen na flor que não desabrochou. Allan Kardec vai fazer um comentário aqui nesta questão, falando-nos o seguinte, o nosso codificador: todas as faculdades existem no homem, em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhe sejam mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas interrompe ou neutraliza o de outras. A superexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Vamos nos tornando mais humanos e menos animalizados. Questão 755. Como se explica que no seio da civilização mais adiantada se encontrem, às vezes, seres tão cruéis? Aqui ele fala tão cruéis como os selvagens, mas tão cruéis. Porque tem selvagens que não são cruéis, né? Vamos combinar. E o que é selvagem no século XXI? De novo, estamos aqui no meio do século XIX. Ok, o mundo ainda estava muito diferente do que temos hoje, mas hoje, selvagem, século XX, século XXI. Ai. Então, como se explica? Serem selvagens na civilização avançada, tecnologicamente, intelectualmente. Tá? Isso aqui, falávamos antes de senso moral. Né? Vejamos a resposta dos espíritos
superiores. Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos encontram-se frutos estragados, é assim que vemos que também na civilização mais avançada existem ainda seres cruéis. Mas se quiseres, selvagens que da civilização só têm aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados. Adiantados intelectualmente e até moralmente também, não é? Aqui na crosta, quando encarnamos, no mundo espiritual não. Estamos mesmo separados vibratoriamente, cada um numa faixa vibratória, cada grupo, né, se estamos ainda assim extremamente materializados, né, apegados às paixões materializadas, estamos muito chumbados aqui perto da crosta. Mas, uma vez mais, libertos desses apegos, habitamos outras faixas. Aqueles seres que já vivem o Evangelho de uma forma bem mais amadurecida se encontram em esferas mais acima. Então, quando desencarnados, somos naturalmente levados às esferas que já existem em nós, mas aqui o corpo físico nos iguala a todos na crosta. Então, aqui, encarnados, nós temos espíritos muito materializados, pouco materializados, e esses poucos materializados vão ser os missionários, não é? E porque, de uma certa forma, todos nós estamos mais ou menos materializados ainda, devido ao nosso estado moral de imperfeição. Somos espíritos ainda imperfeitos. Existem os imperfeitos, os bons e os puros. São 3 ordens. Na classificação dos espíritos, nós estamos aqui na questão 755 e a classificação, a escala espírita está lá na questão 100. Quem quiser ir lá para dar uma revisão. Então, espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, entre espíritos mais adiantados, na expectativa de também se adiantarem. Quem faz isso? Quem promove isso? A providência divina. Então, isso pode acontecer se a prova for muito pesada, vai predominar a natureza primitiva. Mas, mesmo assim, será importante, porque vai valer como experiência. E é assim que nós vamos construindo a maturidade, vamos dizer assim, os recursos de discernimento do nosso entendimento, pela experiência. É o peso da experiência, não é? Saímos da teoria e, na prática, vamos nos assenhoreando, não é, das consequências das nossas escolhas, e isso nos amadurece para que no futuro façamos escolhas melhores. 756, pergunta Allan Kardec. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos seres malfazejos? Resposta. A humanidade progride. É lei, não é? É lei de Deus, lei do progresso. A humanidade progride. Esses homens, em que o instinto do mal predomina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom depois que este é peneirado, só que para renascer sob outro envoltório. Voltará lá a gleba, a terra de sementeira. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Foi o que acabamos de dizer, não é? Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só depois de muitas gerações
o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Então, na verdade, o homem mau não vai desaparecer. Aquele espírito não desaparece, ele amadurece. Então, o mal que existe nele é isso que desaparece. Não é? Já que o mal é a ausência do bem. Na medida em que o bem fuge, como Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz, e quando a luz brilha, a escuridão desaparece, da mesma forma, quando o bem nos preenche pelo desenvolvimento do senso moral, o mal desaparece. É assim que os seres maus desaparecerão, se transformando em seres bons. Se não neste mundo, em outro. Naturalmente, é o que decorre da lei de progresso. E aí terminamos o subitem sobre crueldade. E entramos em outro, que é, se eu não me engano, o último, não, ainda não, é o penúltimo da lei de destruição, que aí falamos sobre o duelo. No século XIX, ainda estava no final, mas ainda no início, no meio talvez, terminando mesmo, havia uns duelos. A pessoa se sentia ofendida e poderia, na ofensa, desafiar o ofensor para um duelo, mesmo de armas. Começou lá com as espadas, depois passou para os revólveres, e mesmo quando se tornou proibido, ainda faziam na clandestinidade muitos. Iam para os campos de duelo, para os campos abertos, não é? E lá, com seus padrinhos de duelo, que ficavam ordenando, era tudo uma coisa muito organizada, uma destruição. Não, mentalidade, não é? Mentalidade da época. Hoje em dia, não existem, se bem que às vezes numa discussão de trânsito pode acabar bem assim, não é? Só que não os dois armados, mas quem tiver armado muitas vezes faz isso, se sente ofendido e lá. E aí não é duelo. Por quê? Porque o outro não está em igualdade de condições, que havia duelo. Era uma coisa organizada, se podemos dizer assim. É uma coisa mesmo insana, mas é uma insanidade organizada. Hoje existem outros tipos de duelo. Duelo de ideias. E é incrível. Né? Por que chamamos de duelo de ideias? Porque parece que só pode ter uma. As pessoas não podem ter ideias diferentes. Tem que só ter uma ideia. E fica naquele duelo de ideias. É como se só pudesse ficar apenas uma ideia. Uma tem que ser destruída. A verdade e a mentira. Né? E não podem ser simplesmente ideias diferentes. Então, falamos sobre duelo. Ainda existe, mas não mais com armas de fogo, não é? O duelo, questão 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Resposta: não. É um assassinato e um costume absurdo, digno de bárbaros. Os espíritos superiores respondendo: perfeito, perfeito. Claro, são superiores para darem respostas superiores. Com uma civilização mais adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que antigamente se consideravam como juízo de Deus. Eram as justas, não é? Lá no tempo antigo, que ficava um cavaleiro, um cavalo com lança, e o outro no outro cavalo com lança em sentidos opostos, e se era colocada uma situação, e aí Deus ia decidir quem estava com a razão, quem estava com a verdade. E eles iam cavalgando um na direção do outro, com a lança espetada, e ao se encontrarem,
um alcançava o outro com a lança, e o que caísse e morresse era o que Deus não apoiava. O outro, então, é que era justa, chamada justa. Então, antigamente se consideravam, continuação, tão ridículo o duelo quanto os combates que antigamente se consideravam como juízo de Deus, as justas. Muito bem. Vamos ficar hoje por aqui, na 757. Amanhã estamos de novo com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.